Eu gosto de uma frase que é o seguinte: cripto não precisa dos políticos, mas os políticos precisam de cripto, né? Por quê? O mercado ele ficou extremamente grande para ser ignorado. A gente está falando do mercado que hoje ele vale 2,2 trilhões. Você tem 50 milhões de americanos com posição direta ou indireta em cripto. E se você pegar em valor de custódia, meio trilhão, que é o que vale a reserva de ouro detida pelos Estados Unidos, onde grande parte dessa reserva pertence ao governo. E um outro dado, se pegar o Tether, que é uma stablecoin, ele hoje tem de posição de dívida americana 100 bi. Ou seja, isso fazendo uma comparação é maior do que a posição da Alemanha na dívida americana ou maior que a Austrália. Então, o que eu acho que está em jogo são três coisas. Uma, regulamentação. A outra, como é que os Estados Unidos viram um hub de inovação para cripto, tá? E a terceira é que se os Estados Unidos deve ter ou não ter Bitcoin na reserva, né? Hoje você já tem alguns senadores... Do governo mesmo, do Estado. Do governo, né? Até te contar uma história. A gente, desde o D0 da Metrics, a gente sempre apoiou a Money Week, que é uma feira da EQI, porque o varejo é o early adopter de cripto e a gente queria falar com um varejo qualificado. Então a gente escolheu a Money Week para estar lá. Mês retrasado, foi um senhor visitar o nosso estande. E aí a gente sempre leva o robô, que é o Dr. Metrics, que ele faz autoatendimento. Ele falou, puta, adorei vocês, adorei aí como é que vocês pensam. Eu vou investir 1 milhão em cripto. Ele devia ter uns 60 e alto, cara de Chapecó. Eu falei, não, eu vou te convencer a não investir 1 milhão em cripto. Aí falou, você não sabe meu patrimônio? Aí ele contou um pouco o que ele tinha. Eu falei, não, você tem tamanho para investir 1 milhão em cripto. Estava ele e o filho dele. Eu falei, você já investiu em cripto antes? Ele, não. Aí eu falei assim, por que você quer investir em cripto? Ele falou, eu amo Donald Trump, inclusive eu sou parecido com o Donald Trump, e era mesmo. E se o Donald Trump é pró-cripto, eu vou colocar meu dinheiro em cripto. Então, assim, já está havendo desdobramento, né, no varejo brasileiro. Imagina lá fora, né, esses 50 milhões, assim, potencial que ainda tem de crescimento. Você pegar as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, as 5 são americanas. E valem quanto? 15 trilhões de dólares. Vamos pegar as 5 maiores de cripto. Uma é americana. Então, assim, os Estados Unidos quer se posicionar para ser um hub de cripto. Em 2013, eu investi numa fintech nos Estados Unidos, foi uma das primeiras fintechs de cripto, chamava BTC Jam. Quem é mais antigo em cripto lembra disso, era uma fintech que fazia peer-to-peer lending. Entrou o Ribbit Capital, que é um dos principais fundos de fintech americano, entrou eu e ele ali como um pre-seed. 2014, chegou uma carta do governo americano pedindo para a empresa se retirar dos Estados Unidos. Se retirar, né? O CEO liga em pânico para a gente. O que eu faço? Não sei o quê, carta do FBI. Falei, calma. E aí, por quê? Porque cripto era palavrão. Era sinônimo de fraude, de lavagem de dinheiro. É claro que teve e tem até hoje, né? Não vamos ser hipócrita aqui. Mas, assim, hoje isso não aconteceria. Você pegar uma empresa ali que estava fazendo microlending para todos os continentes, África com os Estados Unidos, um puta de um projeto com impacto social, e os Estados Unidos falou, expulsa. E aí a gente mudou a empresa para Hong Kong. Outros mundos, né? Isso faz 10 anos. Eu acho que na minha visão, assim, acho que nos dois cenários, acho que puxando um pouco do Bernardo, quando a gente pensa excepcionalmente no case do Bitcoin, muito provavelmente a gente vai ver o ativo continuando esse movimento de alta que a gente tem aí praticamente desde o final do ano passado, principalmente com o movimento especulativo em torno de ETFs nos Estados Unidos. Muito puxado por conta de problemas estruturais que o país realmente tem, problemas estruturais que os Estados Unidos têm. O Donald Trump, que lá no passado era muito cético em relação a cripto, em relação ao Bitcoin, enxergou toda essa oportunidade dentro do setor cripto. Primeiro,
em relação ao seu eleitorado. Então, quando a gente pensa na composição do eleitorado lá nos Estados Unidos, a gente tem um percentual muito grande de jovens. E quando a gente olha para esse percentual de jovens, tem sim um interesse muito grande em criptoativos. Até mesmo quando a gente olha para essa galera, que hoje aí já é praticamente aí bem próximo de 40% de todo o eleitorado dos Estados Unidos, 50% dessa turma apoia que o próximo governo realmente tente construir uma regulação e tente desenvolver mais o país para receber cripto como um todo. Então, assim, isso é muito importante. Trump viu essa narrativa crescendo, até mesmo participou do evento da Bitcoin Conference, onde ele traz ainda com muito mais força toda essa ideia de realmente usar o Bitcoin como ativo de reserva estratégica pelos Estados Unidos, parar efetivamente de vender, né, assim, parar com que os Estados Unidos parem de vender os Bitcoins que ele já tem. Muita gente se pergunta, os Estados Unidos é um país que investiu efetivamente em Bitcoin? O governo dos Estados Unidos, o Federal Reserve, alguém desses caras investiu em Bitcoin? Não é bem por aí. São Bitcoins que foram apreendidos de uma operação de um mercado ilegal, né, que era Silk Road lá atrás. Esses Bitcoins ainda estão em posse do governo dos Estados Unidos. Tem muita especulação de quanto eles já venderam, quanto ainda não vendeu. Boa parte desses ativos hoje está na custódia da Coinbase. O grande ponto é que algumas movimentações foram feitas desses ativos. O Trump e o mercado como um todo já viram isso. Tem muito mais essa narrativa de isso não deveria estar sendo vendido, eu quero manter esses bitcoins, eu quero que os Estados Unidos como um todo tenham 1% de toda a oferta circulante de Bitcoin, né, que a gente está falando dos 21 milhões. E uma coisa completamente diferente do que a gente vê no governo atual, principalmente também quando a gente pensa em regulação, né? Até nesses últimos anos, e até, vários outros anos também, o Bernardo está mais tempo na indústria, ele vai saber há quanto tempo tem uma guerra muito grande lá nos Estados Unidos para que um ETF de cripto seja aprovado, né? Os Winklevoss começaram isso há mais de 10 anos atrás, salvo engano. Várias outras empresas e gestoras também tentaram trazer esse produto à tona, porque isso traz muito do interesse institucional. E saindo um pouco agora da seara do Bitcoin, que para mim, pensando aí meio que independente do resultado, se o Trump vai ganhar, se o Kamala vai vencer, ele vai subir, a gente tem os outros criptoativos, e aí que eu acho que entra um cenário um pouco mais delicado. Quando a gente olha aí num histórico um pouco mais recente, a gente vê a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, né, bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, mas atuando de uma forma bem diferente em relação ao mercado cripto, realmente atuando com uma mão de ferro, né, e assim, você vai até perguntar, Lucas, eles aprovaram o ETF de Bitcoin, aprovaram o ETF de Ether, como assim eles estão atuando com uma mão de ferro? Quando você olha para todos os problemas em relação a reguladores dos Estados Unidos e o resto do mercado, a gente tem uma dificuldade muito grande para realmente entender quem deveria cuidar do que e o que é security e o que não é security lá nos Estados Unidos. Hoje ainda não fica claro para a empresa, na verdade, para a indústria como um todo, salvo exceções, como por exemplo Bitcoin e Ether, o que vai ser considerado uma security e o que é considerado uma commodity. E até mesmo se todos os outros criptoativos não deveriam ser regulados pela CFTC e não pela SEC lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem essa briga muito grande e quando a gente olha para esses caras e a falta de precisão sobre o que é uma security e o que é uma commodity e o que pode ser ofertado por essas plataformas e também até mesmo esses prime brokerages que a gente tem atuando lá nos Estados Unidos, tem um risco muito grande para esses caras. Chegou agora no Market Makers? Então vou deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos da história do nosso canal, na minha opinião. E aproveita, já inscreva-se no canal aqui.